Quem sou eu? Sou um rapaz de 25 anos chamado Giovanni Leonardo Schiavini. Nasceu lá em Caçador, Santa Catarina, viveu até seus 14 anos lá, até 98, sou de 85, até o final de 98. E, filhos de pais separados. Aí isso já é o divisor de águas que, interfere bastante. Tanto relacionamento com meus pais, relacionamento com meu pai, que apesar de morar com ele, morava, né, no mesmo espaço. E com a minha mãe, que não morava comigo no mesmo espaço, mas buscava sempre uma proximidade. Telefone, comprava coisas, enfim, coisas de mãe. Comecei a vir para São Paulo, passar férias, porque minha mãe logo depois que ela se separou do meu pai, ela foi para Florianópolis, ficou um tempo lá e veio morar com uma tia dela aqui em São Paulo. Aí veio, morou aqui, ficou um tempo, conheceu o meu ex-padrasto, Nelson, foi que ela se casou e aí a partir de então a gente começou a vir para São Paulo. Então a gente morava em Caçador e vinha passar as férias de final de ano em São Paulo. Bom, aí foi assim até que a gente mudou de casa, interessante isso. Eu morava num apartamento lá, meu avô estava construindo uma casa com a minha avó. Isso desde que eu me conheço por gente, então eu lembro de eu pequeno indo lá na construção, porque foi, meu avô não tem grana, ele é mecânico, e minha avó era do lado, assim. E aí então foi um processo gradativo. E aí ele ia construindo e tal, então em 98 foi o ano que, no começo de 98, a gente ficou pronto a casa do meu avô. A gente morava de aluguel num apartamento lá no centro da cidade, de Caçador. E aí com a desocupação da casa do meu avô, a gente acabou indo pra morar na casa que ele morava, que era do lado. Tinha a casa que meu avô construiu, a oficina que meu pai trabalha hoje, e a casa que meu pai está morando atualmente, que a gente foi morar na época. A gente foi, ficou um tempo lá, e aí no meio disso tudo meu pai também já é casado, tem outra mulher, tem outro filho, a gente tem uma relação conflituosa em função disso, porque, enfim, é um outro processo que não cabe falar. E aí a gente teve uma treta nervosa, assim, naquele ano. Tipo, de minha avó aparecer pra intervir, rolo de família. Aí, na frente de tudo isso, a mãe chamou a gente pra vir morar com ela aqui em São Paulo. Aí a gente pegou e veio morar. Bom, é isso. Isso é como eu vim parar em São Paulo. E agora dos espaços que eu percorri até chegar em São Paulo, até chegar na Pontifícia Universidade Católica, que deve estar fala. Bom, meu pai ele trabalhou numa empresa X, que fabricava calçados, fazia faculdade, fazia inglês, tudo, até que a fábrica faliu. Até então a gente tinha um padrão de vida bacana, assim. Apesar da fábrica ter falido logo depois do casamento, da separação do divórcio do meu pai, ele foi trabalhar com representação de vendas e ficou com a gente e tal. Ficou com a gente e tal. E aí, beleza. Aí minha mãe também aqui abriu uma agência de empregos, começou a trabalhar com isso. E aí foi indo, ela ajudava a gente lá, então até a quarta série eu estudei em escola particular. Tudo certinho, primeira parte. Depois, quando não dava mais, porque daí meu pai largou o trabalho de representação, porque quase não parava em casa, e resolveu ficar mais próximo. Foi quando ele foi e assumiu a oficina com meu avô. Aí ele foi, assumiu a oficina e aí a gente foi para a escola pública que era do lado da oficina. Tipo, tem a casa do meu avô, aqui tem o grupo Salgado Filho, que era na época o nome. A gente foi, começou a estudar lá. Nessa época, porque assim, como a cidade pequena, interessante porque tanto os professores são os mesmos, os espaços acabam sendo os mesmos, só que assim, eu comecei num outro espaço.
comecei na escola particular. Então isso já fazia eu percorrer outros espaços. E assim, algo que me ocorreu agora que tipo assim, marcou muito foi quando eu mudei pra escola pública, tipo, as relações de amizade que eu tinha desapareceram, assim, sabe? Tipo, simples fato de eu mudar de escola, fez com que meus amigos sumissem, que o relacionamento se esvaísse, assim. Por sorte, tinha e na verdade tem um amigo, o Thiago, que, a gente desde pequeno, a avó dele tinha uma mercearia que era perto de casa, que a gente brincava pequeno, estudou juntos, tanto no Aurora, na Aparecida, alguns anos a gente se perdeu, mas quando eu fui pro DOT, Salgado Filho, que hoje é DOT, ele também foi, então tipo, foi meio que uma parceria, assim. E beleza. Foi aí essa coisa de percorrendo espaços. Então eu fui, aí mudei pro DOT. Eu fiz a pré-escola Conta as escolas aí, Jeff, pra mim, por favor. Vai lá. Comecei a pré-escola no Aurora. Fiz o primeiro ano na Senhora Aparecida, todas com ensino religioso. Antigamente na Senhora Aparecida era ensino de mulheres e o Aurora Marista era ensino de rapazes. Fui para a escola adventíssima, fiquei 2 anos e voltei para a escola pro Aurora. Depois disso eu fui pro DOT, onde eu fiquei um bom tempo. Aí na verdade era Salgado Filho, depois ele mudou para Orlando DOT, aí mudou o universo, mudou o espaço, porque aí veio ensino médio, outras coisas. Foi onde eu fiquei até a minha 7ª série. Oitava série e vim já morar em São Paulo. Fiz aqui no Rodrigues Alves.